Sabe aquela tirinha de jornal? 3, 4 quadrinhos? O que será que cabe ali? Só uma piadinha? Que nada. Cabe muito, mas muito mais. As tirinhas são, na verdade, uma das formas mais inteligentes de contar uma história e até de criticar o mundo. Hoje, a gente vai mergulhar no poder que se esconde nessas pequenas janelas da nossa realidade. Olha, para a gente entender isso de verdade, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. A personagem, a Dona Nésia, chega para as amigas e manda a real. Não quero receber homenagem somente depois que eu morrer, hein? Se quiserem me mandar flores, mandem enquanto ainda estou viva. Bom, desejo super justo, né? Ser valorizado em vida. Mas é exatamente aí que a genialidade da tirinha começa a aparecer. E então vem o grande finale, né? A virada da história. No quadrinho seguinte, a campainha toca e o que ela recebe? Uma coroa de flores, daquelas de velório mesmo, com direito à faixa e tudo. Saudosa homenagem. É um morro um pouco sombrio, claro, mas que pega uma reflexão super profunda sobre vida e morte e transforma numa piada visual, instantânea. Isso, minha gente, é o poder da tirinha. Então, afinal, o que exatamente define uma tirinha? É essa mistura, sabe, de imagem e texto, que juntos formam uma historinha bem curta, com o começo, meio e fim. E o desfecho, o finalzinho, é quase sempre engraçado ou irônico e muitas vezes traz ali no meio uma crítica ou um comentário sobre algum tema da sociedade. Agora, bora lá. Vamos dissecar a anatomia de uma tirinha para entender como é que essas pequenas histórias conseguem passar ideias tão gigantes. O grande truque da tirinha, o segredo da coisa toda, está na conversa entre duas linguagens diferentes que funcionam ao mesmo tempo. De um lado tem a linguagem verbal, que é basicamente o que está escrito ali nos balãozinhos, o diálogo. E do outro, a linguagem não verbal, que é, bom, todo o resto. As expressões no rosto dos personagens, a postura deles, os detalhes do cenário, tudo. Só que a verdadeira mágica, o pulo do gato, não está só no texto ou só no desenho. Está no espaço entre os dois. Acontece quando a gente, como leitor, preenche essa lacuna e deduz, infere o sentido a partir da combinação das duas coisas. Olha só como isso funciona na prática. Dá uma olhada. De um lado, o amigo do menino maluquinho com aquela cara de quem está sonhando acordado, sabe? E do outro, o maluquinho com uma expressão super preocupada, bem pé no chão. A mesma cena, duas reações totalmente opostas. Se fossem só as palavras, não teriam o mesmo impacto. É o contraste visual que cria o humor e entrega a mensagem completa. Mas beleza, de onde que veio tudo isso? Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para conhecer a origem de tudo, a primeira tirinha da história. Então, a primeira tirinha de todas no formato que a gente conhece hoje apareceu lá em 1897 no jornal New York Journal. O nome era The Katzenjammer Kids e foi criada por um cara chamado Rudolf Dirks. É incrível parar para pensar que essa forma de arte já tem mais de um século. Se a gente pegar esse exemplo aqui de 1911, já dá para ver todos os elementos que estão aí até hoje. Olha lá, os balões de fala, a sequência de quadrinhos contando a história, até as onomatopeias para fazer barulho, tipo boom e pow. A fórmula básica já nasceu praticamente pronta. Claro que essa fórmula antiga também refletia uma outra época, né? Era bem comum, por exemplo, um nível de violência física nas tiras que hoje em dia, nossa, seria impensável. E como o slide mostra, muitas usavam onomatopeias para representar xingamentos e palavrões, o que mostra um pouco do que era considerado engraçado naquele tempo. E isso nos leva a uma das estratégias mais geniais das tirinhas, a de usar crianças para falar de assuntos de gente grande. É como um cavalo de Troia, sabe? Para passar uma crítica social de forma disfarçada. Então, por que usar crianças? Pensa bem. Primeiro, isso desarma quem está lendo. A crítica se torna mais forte porque vem daquela suposta inocência infantil. E isso também ajuda a deixar umas ideias bem complexas mais fáceis de engolir. É só a gente lembrar da Mafalda, do Calvin ou do nosso próprio menino maluquinho. Vamos ver isso em ação. A Tila começa com o amigo do maluquinho, todo sonhador. Ah, se eu tivesse um barco à vela. Ele continua ali viajando na ideia, falando de se lançar ao mar, sentir o vento no rosto. Bom, um sonho de criança super clássico, né? Aventura, liberdade, o mar. É o tipo de imaginação que a gente espera de uma criança. Só que aí vem o maluquinho e, pá, corta o barato total. Ele manda: não. Se eu tivesse um barco à vela, como é que eu ia pagar o aluguel da Marina? De repente, aquele sonho infantil é atropelado pela dura realidade financeira de um adulto. É inesperado, é engraçado e é uma crítica muito sutil sobre como as preocupações do mundo moderno invadem até a infância. E olha,
Esse legado todo, essa forma de contar a história, tá mais viva do que nunca. O DNA da tirinha tá ali, ó, rolando no nosso feed de notícias todos os dias. Dá uma olhada nessa tirinha mais atual. O cenário, uma reunião de pais e mestres na escola. Mas, repara bem, olha a sala. Só tem mulher, só mães. Não tem um único pai na sala. E a única fala da tira inteira é de uma das mães comentando: "Tenho a impressão que tem alguma coisa errada aqui." Pronto. Com uma imagem e uma frase, o recado tá dado. Uma crítica social poderosa sobre como a divisão de responsabilidades com os filhos ainda é super desigual. É direto ao ponto e muito eficaz. E aí que a gente percebe como tudo está conectado. Sabe essa lógica da tirinha, texto e imagem para comunicar algo de forma rápida, com impacto? Isso está em todo lugar hoje. Vive nos memes que a gente compartilha, nos GIFs de reação, nos infográficos que explicam coisas complexas e até nos vídeos curtinhos das redes sociais. No fim das contas, a tirinha sempre foi um espelho do seu tempo, condensando ideias gigantes em espaços mínimos. E aí fica a pergunta: qual vai ser a próxima grande crítica social que vai conseguir caber em só 3 quadrinhos? Talvez a resposta já esteja rolando no seu feed agora mesmo.